Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Marco Sintra. Boa noite também para quem está nos assistindo via TV Harmonia. E hoje nós vamos falar sobre ecologia, sobre natureza e sobre as leis de Deus. Duas leis de Deus, a lei da conservação e a lei da destruição. 17ª aula, curso básico, ciclo 1, terminando. Espero que vocês já estejam muito próximos da consciência de que somos espíritos imortais e, consequentemente, somos os responsáveis por nossos atos, somos os responsáveis pelas nossas ações junto ao planeta, junto ao outro. Ou seja, com a grandiosidade de sermos espíritos imortais, vivendo há milênios, utilizando atualmente estes personagens, temos a grande responsabilidade de conduzir a nós próprios e de também conduzir todo o nosso ecossistema, todo o nosso planeta, porque a natureza, o planeta Terra, eles existem para servir ao espírito. Então, o máximo do que existe no planeta Terra somos nós, espíritos. E toda essa responsabilidade é nossa também. Também, ou é nossa e é de todos. A nossa exposição de hoje tem como objetivo geral a percepção de que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Então, percebam que logo no objetivo geral, a gente já passa a perceber que nós transformamos o meio ambiente, mas precisamos fazer isso com responsabilidade, porque ele nos acompanhará em nossa jornada evolutiva. Toda transformação que nós provocarmos no planeta nos acompanhará. E como objetivos específicos, nós mostraremos a importância de se preservar a natureza e de se modificá-la de forma harmônica. Demonstraremos o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. Mostraremos o significado da lei de conservação, o significado da lei de destruição e mostraremos a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação. Esses são os objetivos da exposição de hoje. O meio ambiente que nós vamos falar aqui não é exclusivamente o meio ambiente exterior, não é exclusivamente a natureza, não é, exclusivamente tudo que está externamente. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer observação que vocês queiram fazer, é só pedir aos nossos coordenadores ali que eles levarão o microfone, uma vez que estamos ao vivo na TV Harmonia, e quem está nos assistindo precisa também ouvir a pergunta de vocês, ou a colocação de vocês, que sempre é muito importante. Esse meio ambiente, quando eu coloco que é um meio ambiente externo, e que o meio ambiente não é somente o externo, mas também o interno, eu não estou falando do ambiente interno da nossa casa, por exemplo. Estou falando do ambiente interno de nós, espíritos. O que pensamos, de que forma agimos,
quais são as nossas ações. Isso é o nosso meio ambiente interno. E esse meio ambiente interno, obviamente, é quem define, decide, é quem comanda todas as nossas ações e, consequentemente, tudo aquilo que a gente faz pelo ambiente externo. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos de ambientes externos. Vocês entendem que esses ambientes externos são ficção? São coisa do passado? Realidade? Existem no Brasil? Existem na Bahia? Existem em Salvador? Não sei se vocês, obviamente que todos conhecem, mas só para lembrar, tem um rio em Salvador chamado Rio Camaragibe. É um rio que vem do interior da cidade e deságua no Costa Azul. Camurugipe? Camurugipe. Deságua ali no Costa Azul. É um rio relativamente pequeno, apesar de ter uma boa largura. E esse rio deixou de ser rio, ele hoje é um esgoto, porque ele, inclusive, nem deságua mais todo o tempo no Costa Azul. Quando ele passa ali na rodoviária, ele é interceptado, tem um interceptor ali, que direciona ele para aquele canal que vai desembocar no Rio Vermelho, e lá ele é lançado no emissário submarino, é tratado e é lançado no mar, porque ele não tem nenhuma condição mais de ser jogado ali no Costa Azul. Só que, quando chove, a quantidade de água que desce por ele e mais todos os esgotos que são lançados nele, o sistema de tratamento não tem capacidade para isso. Então, parte dele é jogada ali no Costa Azul. E, muitas vezes, quando a gente passa no Costa Azul, a gente sente aquele mau cheiro muito grande. Então, não está muito diferente disso aqui ou disso aqui. E indústrias, hoje, no polo petroquímico, elas já são todas, eu diria que 100%, já possuem filtros e tudo mais, mas ainda existem indústrias, principalmente no interior, que poluem e muito a nossa atmosfera. Exemplo de ambientes internos, meio ambiente internos, mas não internos, obviamente, a nós, mas a nossa moradia, onde vivemos, onde convivemos. Essas fotos aqui são todas fotos de acumuladores, para a gente trazer como exemplo, mas não é difícil encontrar algo parecido ou um pouco menos do que eu trago nessas fotos, né? Então, muitas vezes, a gente, em casa, e aí almoça, janta, vou deixar o prato para lavar amanhã. Aí deixa o prato ali, com o resto de comida, aí no outro dia também não teve condição, ou não quis, deixa de novo, e ali aquele vai se amontoando. E, obviamente, que aquele conjunto de pratos e restos de comida vai trazer barata, vai trazer outros tipos de insetos, e, com isso, contribui para uma poluição do nosso ambiente interno. E, quando eu falo, mas isso, Marcos, é uma coisa muito pequena. Pode ser pequena, sim, mas o que interessa ali é a mentalidade. Então, devemos buscar sempre trazer um ambiente limpo, um meio ambiente limpo, não só o externo à nossa casa, como o interno à nossa casa, como e principalmente o meio ambiente interno a nós. Esse é o mais importante, porque quando a gente traz limpeza para o meio ambiente interno a nós, todo o externo também seguirá pelo mesmo caminho. A natureza é o ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. O livro de Adenauer Novaes, o livro texto de vocês, o Conhecendo o Espiritismo, e ele nos traz que
o espírito exerce o aprendizado, ou seja, a evolução do espírito se dá na natureza, no ambiente, é o ambiente no qual o espírito exerce o seu aprendizado em busca da evolução. Ou seja, a natureza está a serviço do espírito. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, muito trato, devemos entender que é através dela e a manutenção dela do jeito que está, vai terminar causando dificuldades e problemas para a sua utilização, porque o que nós fazemos contra a natureza, evidentemente que vai se voltar contra nós mesmos. E quais são as responsabilidades do espírito no que se refere ao meio ambiente, no que se refere à natureza? Primeiro, defendê-la. E existem muitas pessoas, muitos órgãos que trabalham, vivem, buscam a defesa da natureza. Um deles tem esse símbolo. Quem conhece que símbolo é esse? De qual instituição? Quem conhece? Muito conhecida. Greenpeace. Às vezes a gente vê na televisão, jornais, etc., a atuação do Greenpeace. Aí, às vezes, eles agem até vamos chamar com violência, eles atacam barcos que matam baleias, que caçam baleias, eles atacam barcos que poluem o ambiente e tudo mais. Deixando de lado os exageros, são instituições extremamente necessárias, porque não só contribuem em evitar a depredação da natureza, mas, principalmente, de educar as pessoas para que elas também passem a defender. Obviamente que essas instituições precisam de recursos, e o próprio Greenpeace solicita recursos que a comunidade possa ajudá-los financeiramente para que essas ações prossigam, né? Natureza belíssima e que, muitas vezes, a gente, irresponsavelmente, tende a prejudicá-la, tende a depredá-la. Solução é abraçar a natureza, trazê-la em nossas mãos, de forma que a gente consiga mantê-la para que a gente possa utilizá-la e evoluir utilizando-a. Outra responsabilidade do espírito é o equilíbrio da natureza. O ser humano tende, e muitas vezes termina por se prejudicar. Um exemplo que eu trago aqui para vocês entenderem a responsabilidade do espírito com relação ao desequilíbrio, aconteceu na Patagônia. Lugar belíssimo, muitas florestas, pouco habitado, um local que contribui até hoje, mas contribuía mais para todo o ecossistema terrestre, né? E aí um esperto, na realidade uma empresa, resolveu trazer do Canadá, do hemisfério norte, do Ártico, esse bichinho lindinho aqui, bonitinho, chamado de castor, para a Patagônia, entendendo que, na Patagônia, ele teria uma grande utilidade. Então, sem fazer nenhum estudo, sem pensar no futuro da Patagônia, trouxeram esse castorzinho aí, que era para habitar a Patagônia. O castor, um animal de hábitos depredadores, é um predador, hábitos predadores, lá no Canadá. Ele corta as madeiras para construir barragens, porque ele, para se proteger do urso, que existe no Canadá, mas que não existe na Antártida, não existe na Patagônia, ele mergulha, passa por baixo a entrada da casa dele,
é embaixo d'água, justamente para os predadores não penetrarem. Ele entra por baixo e habita aqui em cima. Então, ele começou a cortar as árvores e procriando. O que aconteceu com a Patagônia? Muitas das regiões da Patagônia se tornaram verdadeiros desertos, porque a empresa inteligente, esqueceu de levar o urso, que se alimenta do castor, e, com isso, faz o equilíbrio ecológico. Então, percebam que aqui já a gente começa a entender mais como a natureza funciona. Quando tem um castor, tem o predador, que é o urso. Quando tem o urso, tem um predador do urso, e assim por diante. Na natureza existe um equilíbrio. Uns se alimentam dos outros, e, com isso, a natureza permanece de forma equilibrada. Então, na Patagônia, o que aconteceu? O governo passou a premiar quem caçasse os pobrezinhos dos castores, que estavam quietinhos lá no seu lugar, não pediram para serem removidos para a Patagônia, e agora estão sendo caçados às centenas, às dezenas, aos milhares, para que eles não destruam mais ainda a Patagônia. Então, o governo passou a dar prêmio para quem caçasse os castores. Já Ranger, esse rapazinho aqui, ele é um guarda florestal na África do Sul. E ele convive com os animais de uma forma naturalizada, de uma forma equilibrada. E percebam que gatos felinos não gostam de água, mas até dentro d'água ele consegue conviver bem, não só com os felinos, como com os animais dessa área, né, que é um refúgio de vida selvagem na Lanzeria, na África do Sul. Os animais interagem com ele de uma forma absolutamente impressionante. Leões, pumas, hienas, parece que sabe que ele está ali para protegê-los. Então, até os animais, mesmo na presença do homem, que termina sendo um predador dos animais, mas eles conseguem perceber quando existe essa relação de proteção e de equilíbrio. As fotos tiradas no rio são mais impressionantes, porque os leões não gostam de água. Uma terceira responsabilidade do espírito é a manutenção do meio ambiente. Animais que estiveram há um tempo atrás mais em extinção ainda do que hoje, mas graças aos órgãos, graças às instituições de defesa do meio ambiente, graças a alguns governos responsáveis, esses animais começaram a ter a sua procriação controlada e protegida. Com isso, acontece que eles hoje têm uma possibilidade de deixar de existir muito menor do que há anos atrás. Tartaruga, ararinha azul, onça-pintada, etc. Então, o espírito, né, tem a obrigação também de defender a manutenção do meio ambiente. Às vezes ocorrem exageros. Por exemplo, tem até uma brincadeira que dizem que se a pessoa for pega matando um jacaré, um animal protegido, for pega pelo fiscal do IBAMA, é melhor você matar o fiscal do IBAMA do que você matar o jacaré, porque você matando o fiscal do IBAMA, você consegue se proteger. Já matando o jacaré, nem possibilidade de liberdade você tem, você vai responder preso. Mas, brincadeiras à parte, o que importa é que, mesmo com alguns exageros, esses exageros existem, mas, com o tempo, se volta ao equilíbrio. E o importante é que essas instituições existam, os órgãos governamentais de fiscalização existam, sejam rigorosos, para que a gente consiga, apesar de todo o egoísmo, apesar de toda a ganância do ser humano, apesar da ganância do espírito encarnado, de muitos de nós, mesmo assim, é preciso que isso seja coibido para que a gente consiga preservar as espécies.
Uma quarta responsabilidade é a sustentabilidade. Não é, ou melhor, é impossível não se utilizar a natureza. A natureza está aí, como eu falei no início, a serviço do espírito. Então, é impossível não se utilizar a natureza, mas é preciso se utilizar de forma sustentável, ou seja, é preciso se utilizar de forma equilibrada, para que consigamos usar durante todo o tempo que estivermos aqui e ainda conseguirmos passar todo esse equilíbrio, todas essas possibilidades para os nossos descendentes. Então, a sustentabilidade é extremamente importante e nós vemos muitos exemplos da busca dessa sustentabilidade. Ônibus com jardins suspensos no teto do ônibus, edificações, isso aqui hoje está sendo até relativamente comum, edificações com muito verde agregado à sua estrutura, e alguns exageros, como esse prédio na China, que colocou tanto verde no prédio, tanta planta no prédio, tanta vegetação no prédio, que apareceu um outro hóspede indesejado. Houve uma infestação de mosquito nesse prédio, que os moradores muitos dos moradores precisaram deixar o prédio. Então, é quando eu falo da questão do exagero. Bom, precisamos agir de forma equilibrada para que a gente possa se utilizar da natureza sem, contudo, desagregá-la. E, para isso, precisamos reciclar, recusar, repensar, reduzir e reutilizar. A reutilização é algo de extrema importância. Às vezes a gente pensa, não, o que a gente precisa se utilizou uma embalagem, vamos reciclar essa embalagem, vamos transformar ela, uma embalagem plástica, vamos picotar ela toda para que ela seja utilizada em outra coisa. Ok, isso é importante. Mas o mais importante é reutilizar a embalagem. Então, se você vai ao supermercado, o ideal é que você leve a sua sacola, uma sacola que seja que dure muito tempo. Mas eu esqueci de levar sacola, ou não tenho uma sacola, vou trazer um saco plástico para casa. Reutilizo o saco plástico com lixo, com outro tipo de armazenamento, para que esse saco plástico, essa embalagem, possa ser reutilizada muitas vezes. E, sendo reutilizada muitas vezes, com isso, você diminui a necessidade de utilizar embalagens novas. Terminou de utilizar, não tem mais como utilizar aquela embalagem, reciclar. Então, tem todo esse ciclo que é de extrema importância para que a gente possa manter o equilíbrio da natureza. E a última responsabilidade do espírito é a própria responsabilidade com o meio ambiente, com a natureza. A energia nuclear, uma energia extremamente poderosa, uma energia de baixa poluição, apesar de uma poluição extrema, mas de baixa poluição, muito potente, pode economizar em muito a natureza. Perdemos a imagem. Então, pode economizar em muito a natureza, porque ela fornece energia elétrica, essa energia elétrica que ela fornece de um custo ainda hoje elevado, mas, devido à potência da energia nuclear, a tendência é que ela se torne cada vez mais barata. Só que ela também foi utilizada para o mal, foi utilizada para a destruição. Então, a responsabilidade com a utilização, não só da energia nuclear, mas como de qualquer bem que a natureza nos oferece, é de extrema importância, inclusive com a energia nuclear. A energia nuclear, devido à sua potência, ela é necessário que tenha um extremo cuidado. Hoje em dia, discutível não, já se analisa a possibilidade de não se utilizar a energia nuclear. Alguns países já estão deixando de utilizar a energia nuclear. Outros não conseguem. É melhor utilizar a energia nuclear do que utilizar, por exemplo, a energia
obtida pela queima do carvão, porque a poluição é muito maior, o risco para o planeta é muito maior. Então, tem que se fazer essa análise do que é menos nocivo para o planeta e também a análise de todos esses riscos e de utilização de energia tão potente para a destruição. Essa energia nuclear é tão potente que, quando utilizada em destruição do homem, do ser humano, pode causar sequelas até no perispírito. E, numa próxima reencarnação, esse espírito poderá se utilizar de um corpo físico com sequelas provocadas por ter tido seu perispírito danificado pela energia nuclear. Então, tem que se ter muita responsabilidade com a utilização da energia nuclear, apesar de ser uma energia relativamente limpa e muito poderosa. O uso da tecnologia, a gente pode pensar, a tecnologia é contra a natureza, é contra o meio ambiente. E, na realidade, não é bem assim. A tecnologia existe para que consigamos sobreviver no planeta, para que consigamos reduzir o uso inadequado da natureza, para que consigamos aumentar a produtividade. Então, a utilização da tecnologia é extremamente importante para a manutenção do planeta e para a sua sustentabilidade. A tecnologia aumenta muito a possibilidade do sustento das pessoas, né? Nos traz aumento de ganhos, otimização da produção, traz desenvolvimento, conserva os recursos, é utilizada nas guerras e nas conquistas. Então, percebam que todo ganho traz a possibilidade de trazer problemas, não só para a vida como um todo, mas para a natureza também. Então, a utilização da tecnologia ela pode ser extremamente benéfica para o meio ambiente, se utilizada com responsabilidade. Então, o espírito precisa ter a responsabilidade de saber como utilizar tudo aquilo que ele, não vou chamar de criar, porque ele não cria, mas tudo aquilo que ele desenvolve. Percebam que tudo que existe, sem exceção, é originado do solo, é originado da natureza. Então, um equipamento, ele é ferro, níquel, são minerais, são retirados da natureza. O alimento, natureza. Então, tudo que vocês imaginarem é ofertado, é oferecido ao espírito pela natureza. Então, precisamos ter muita responsabilidade com essa utilização. A lei da conservação, nós vamos analisar o aspecto do instinto de conservação existente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos, desde o vegetal, os animais, o ser humano, ele tem o instinto de conservação. Nos animais e vegetais, ele é mecânico, né? É um instinto mecânico. O vegetal busca o sol para poder executar a fotossíntese. A planta busca os melhores minerais para a sua alimentação, digamos assim. Os animais, do mesmo jeito, eles buscam o instinto de conservação para a saúde e alimentação. Já os seres humanos, eles buscam esse instinto de conservação também para o seu bem-estar. E esse bem-estar é um ponto importantíssimo para a gente analisar. O bem-estar do ser humano, ele vai até que ponto? Até que ponto é o uso racional do instinto de conservação
para a sua vida, para as suas necessidades. Então, o ser humano termina ultrapassando as suas necessidades e passando a utilizar superfluamente a natureza. E, com isso, ele aumenta em muito o uso do que a natureza oferece e, muitas vezes, ele está retirando de alguém que não tem a mesma condição que ele, para usar de forma supérflua aquilo que todos usaríamos se usássemos somente o que é necessário. A racionalidade é usar somente aquilo que lhe for útil, aquilo que tiver utilidade para você. Evitar a tentação de usar somente por prazer. Entenda que os animais limitam-se à satisfação das suas necessidades. E o ser humano é aquele que se utiliza de forma irresponsável, de forma extrema, de forma a ultrapassar as suas necessidades e utilizando tudo isso, se utilizando da natureza, inclusive para o que é supérfluo. Quem são os herdeiros do planeta Terra? Para quem nós herdaremos o que nós deixarmos aqui? Hein, Eliana? Nós vamos manter ou não, vamos cuidar ou não, vamos tratar bem ou não do planeta. Para quem nós vamos deixar essa herança? Hein? Vamos deixar para nossa descendência, né, para a humanidade. Quem é a nossa descendência? Nossos filhos, terceira, quarta, quinta geração em diante. Eu acredito que a gente vai deixar, sim, para esse tipo de povo, né? Sim, sim. Quem mais? Não tenho muita ideia sobre isso, não. Não? Me pegou de surpresa. Vamos deixar para quem? Para nós mesmos como? Pois é. A gente bate lá e volta. Faz um bate e volta, né? É. Então, os herdeiros do planeta Terra são os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, mas daqui a um tempo, quem vai reencarnar de novo aqui? Nós mesmos. Então, tudo que nós fizermos de bom ou de ruim no planeta, quem vai utilizar? Nós mesmos. Então, é preciso que estejamos muito bem, que entendamos muito bem o que é que nós estamos fazendo com esse planetinha, porque daqui a 50, 100, 150 anos, nós estaremos voltando. E ninguém vai fazer por nós, principalmente se nós não ensinarmos, ou se nós não dermos exemplo do que fazer, ou de nós próprios defendermos o nosso planeta, para que daqui a 150 anos, 200, 120, o que seja, nós voltemos a utilizar o que está aqui. Será que nós vamos encontrar uma terra arrasada? Ou será que nós vamos encontrar uma natureza extremamente bem cuidada, produtiva, atendendo todas as necessidades dos habitantes, uma natureza exuberante? Cabe a nós tomarmos essa decisão hoje. Aí nós pensamos sempre que tipo de planeta deixaremos para nossos filhos. Não é, Eliana? Que planeta nós vamos deixar para nossos filhos? Nossa preocupação. Que planeta nós vamos deixar para nossos filhos? Diga. Domingos. Boa noite, Domingos. Eu acho que está faltando, no geral, aos seres humanos, uma coisa chamada consciência ambiental. Né? E consciência ambiental, ela tem que ser construída na base. Né? Eu lembro que minha filha, com 3 ou 4 anos, na escola, naquela época, não tinha preocupação com cinto, mas ela aprendeu na escola que eu tinha que usar o cinto.
Então, quando eu entrava no carro, a primeira coisa, papai, o cinto. Então, eu não vejo essa preocupação dos governantes, vamos dizer assim, nas escolas de se implantar isso aí, ter a consciência ambiental, se formar a criança para que ela cresça tendo essa visão, né? Eu trabalhei no Polo 33 anos e 6 meses. Polo. E a CETREL, que era a Central de Tratamento de Efluentes, não era uma empresa, ela era uma empresa, vamos dizer assim, independente, né? Então, o que era que acontecia? Qualquer contaminação na CETREL, a empresa que gerava era uma multa violenta. E hoje, como praticamente a CETREL faz parte do grupo Braskem, o que é que ocorre? Não se atua mais dessa forma. Então, a empresa, o CETREL, praticamente é minha. Então, as coisas vão... Então, apesar de eu não estar mais no polo, mas eu tenho sempre contato com as pessoas de lá. Só, Xavier, as coisas agora mudaram, não é mais assim, não. Então, o Centro de Recursos Ambientais estava sempre em cima, cobrando e tudo mais, e a gente não vê isso mais, entendeu? Isso. Eu observo, outra coisa que eu observo muito é que atua muito em cima do macro, e tem que atuar realmente. Mas o micro, diga assim, o Rio São Francisco, essa imensidão, porque ele nasce, né, uma fontezinha ali, ele vai se somando e formando um mundo de água, né? Então, eu não vejo assim, eu particularmente não vejo assim, uma preocupação, eu que estou nas ruas, aí, você vê carro numa condição que é inadmissível, né? Mas só se trabalha em cima daqueles que trabalham, assim, pessoal de táxi e tudo mais, para fazer revisão. Mas, fora isso, você passa na rua, você vê carro que, eu brinco assim, esse carvão está molhado, porque é incrível. Então, quando nós tivermos a consciência ambiental, e ela começa na base, né, a coisa vai mudar, mas vai demorar mais 100 anos, 100 ou 200 anos aí. Domingos trouxe algumas coisas muito importantes aí. A primeira é a exigência dos órgãos governamentais, que aplicam multa, que fiscalizam, e que é necessário, que é importante, multas altas, pesadas, a depender do grau de nocividade daquela atividade para com o meio ambiente. Ponto 1. Ponto 2, isso somente não resolve, porque não adianta se basear na proteção, basear a proteção do planeta em cima não só dos órgãos governamentais, como de multas e de aplicações da lei. É preciso conscientizar as crianças desde cedo, porque, conscientizando as crianças, elas não só vão se utilizar dessa consciência, como vão transmitir para os herdeiros delas, que um dia seremos nós. Somos nós que estaremos reencarnando de novo. Então, aí vem a pergunta, Domingos. Pensamos sempre que tipo de planeta deixaremos para nossos filhos. Mas que tipo de filhos deixaremos para nosso planeta? O mais importante não é nós agirmos para deixar um planeta maravilhoso para nossos filhos. O mais importante é deixarmos filhos maravilhosos para o planeta, por causa de todas essas consequências que nós trouxemos aqui, e que nossa amiga ali trouxe muito bem, que somos nós que receberemos o fruto do que deixarmos aqui. Então, que tal? Essa frase é de autor desconhecido. Que tal este tipo de filho? Isso ocorreu na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. 1992. 31 anos atrás, 5 bilhões de pessoas habitavam o planeta, como ela disse. Hoje somos 8, 3 bilhões a mais. Muito mais necessidade de se utilizar a natureza. Crianças na favela do Rio falaram que se fossem ricos, tivessem bens, posses, dividiriam com as outras. A solidariedade entre crianças e pessoas mais simples, mais humildes, normalmente é extremamente maior do que entre aqueles que têm muito. Os que têm muito querem ter cada vez mais, querem não perder o que têm, querem não partilhar o que têm. Os mais humildes, de forma diferente, porque já passaram por isso, se prestam muito mais ao compartilhamento. Olhem essas diferenças como espíritos.
Espíritos que habitam as favelas do Rio e que habitam até hoje. Praticamente nada mudou. Espíritos que são abastados, que nessa encarnação são abastados, que têm muito, continuam tendo muito, continuam em busca de muito mais, continuam depredando cada vez mais, e 31 anos depois, praticamente nada mudou. Diga. Marcos, isso aí que você falou, que ela falou da criança, né, que quer ajudar, se fosse rica, queria ajudar outras crianças. E também quando ela diz que os pais ensinam uma coisa que a gente aprende pelo exemplo e não pelo que a gente escuta. Me fez lembrar uma frase de Mandela, que ele fala assim: ninguém nasce sabendo odiar outra pessoa, né? Nenhuma criança nasce racista. Ela precisa ser ensinada a odiar, a segregar, a ser racista e preconceituoso. Então, é isso. Muito do que a gente fala aí, a gente tem que dar exemplo, né? E criar que filho a gente vai deixar pelo exemplo que a gente faz, e não pelo que a gente fala. Exatamente. O ensinamento, como disse Domingos, e o exemplo, como disse você. Um dos pilares basilares do que nós encontraremos no futuro. E sobre a lei da destruição, na realidade, a destruição é uma transformação. Existem as transformações naturais, renascimento, regeneração, renovação, trazem tudo isso. A transformação traz tudo isso. As transformações são necessárias e sempre trazem vitalidade, trazem uma nova vida, uma nova forma de pensar. Nós vamos ver alguns exemplos. Já a superpopulação, a garota falou em 5 bilhões, hoje nós temos 8 bilhões, e aumentando, e contando, e crescendo. O planeta seguramente não vai suportar uma população muito maior do que essa. O que se entende, o que a ciência traz, é que o planeta não consegue suportar além de 10 bilhões de habitantes, e se não forem tomadas providências por todos os países, pelos povos, pelos governantes, por nós atingiremos esse patamar rapidamente, e, para isso, o planejamento familiar, que se é utilizado em todo o mundo já, né, uns países mais, outros menos, é o que conseguirá trazer melhores condições de vida a todos. O ser humano é o maior predador, é um predador implacável do planeta e de todos os seus tesouros, mas é o único também que pode salvar o planeta. Lembrem-se do que eu falei lá no início. A natureza existe para servir ao espírito. Ele tem que ser inteligente o suficiente, ele tem que ser responsável o suficiente para permitir que esse planeta mantenha as condições para que ele continue o seu processo evolutivo. E se nós destruirmos o planeta, o que acontecerá? Nós, espíritos, voltaremos para utilizar o planeta da forma que ele estiver. Não pense que nós vamos destruir esse planeta e que nós vamos para um outro planeta melhor, mais bonito e mais adequado. Não. Vamos utilizar quais corpos? Aqueles que forem possível serem utilizados no planeta que nós destruirmos. Se jogarmos 300 bombas de hidrogênio no planeta e ele se transformar num planeta fumegante, vamos voltar para utilizar ele dessa forma, com todos os percalços, todas as possibilidades, todas as dificuldades que esse planeta vai oferecer para nós, espíritos. Os seres vivos destroem-se entre si.
Mas, para a nutrição, uns seres vivos alimentam os outros. E a cadeia, o topo da cadeia é o ser humano. O ser humano se utiliza de todo o planeta, de toda a natureza, para a sua manutenção, para a sua nutrição. Importante a manutenção do equilíbrio reprodutivo. Aquilo que eu falei do castor. Onde tem o urso, tem o castor. E lá no Canadá nada acontece. O castor não cria praticamente nenhum problema, porque ele tem o equilíbrio. Lá existe o equilíbrio, que é o castor. No Brasil, na África, no Japão, na Antártida, no gelo, em qualquer local, sejam animais grandes, pequenos, bactérias, sejam vírus, sejam vegetais, toda a natureza foi criada de forma a ser equilibrada. Quando uma espécie é extinta pela própria natureza, é porque aquela espécie não tem mais necessidade no planeta. A exemplo dos dinossauros. Se os dinossauros continuassem existindo até hoje, o ser humano não poderia estar habitando o planeta Terra. Então, os dinossauros foram extintos para que novas espécies pudessem habitar o planeta Terra. Então, isso é a natureza, é o equilíbrio natural, e que o ser humano, muitas vezes, tende a destruir. E os seres vivos se utilizam dos restos do envoltório externo dos outros. Então, nós nos alimentamos dos restos do envoltório dos vegetais, dos animais, dos peixes, das aves. Quem é vegetariano também se utiliza de ser vivo, que são os vegetais. Então, isso aí é uma cadeia que tem que estar equilibrada, para que a gente consiga manter aquilo que vai nos proporcionar nos mantermos no planeta. A transformação deste planeta de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração depende daquilo que vocês basicamente vieram entender aqui na ULI, que é a consciência da imortalidade do espírito. Então, voltaremos nós para utilizar a bagaceira que deixarmos aqui. Somos espíritos imortais e vamos voltar para utilizar o que aqui nós deixarmos. Deixarmos um meio ambiente maravilhoso, assim o encontraremos. Consciência da reencarnação, porque seremos nós que voltaremos para utilizar. Preocupação com a condição de sobrevivência no planeta. Isso aqui é que eu entendo de extrema dificuldade. Analisar o que é necessário versus o supérfluo. O que nós não precisamos? Quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer: eu não tenho nada supérfluo, eu não adquiri nada que não precisava, eu não tenho nada em casa que nunca usei, seja o que for, seja comida, seja roupa, seja qualquer tipo de objeto. Alimento, às vezes, a gente compra e depois compra em excesso e esse alimento é perdido. E muitas outras coisas, né? E a redução da necessidade de destruição. Quando isso vai acontecer? Quando o espírito predominar sobre a matéria. Quando nós pensarmos como espíritos que somos, e não como o personagem que daqui a pouco vai desencarnar e voltar para a dimensão espiritual. Então, quando entendermos que o nosso tempo, Adenauer, na palestra dele de ontem, falou sobre o tempo do espírito. Quando nós entendermos que o nosso tempo é o tempo do espírito, nós vamos ter a consciência muito maior do que a gente precisa preservar aqui. A destruição ela é sempre seguida de desenvolvimento, seja intelectual, seja moral. Os flagelos destruidores provocam um avanço mais rápido, muitas vezes séculos em anos, quando existe uma destruição muito grande num determinado local, uma catástrofe natural, ali muitas vezes todo o planeta se volta no auxílio daquela comunidade, daquela sociedade, e aí ocorre
um avanço mais rápido. As guerras são a natureza animal do ser humano sobrepujando a natureza espiritual. Mas elas também são a satisfação de paixões, o uso do direito do mais forte, mas são cada vez menos frequentes, apesar de continuarem existindo. E também, se a gente pode dizer assim, entre aspas, elas são cada vez mais humanas. Na Segunda Guerra Mundial, um físico alemão criou a bomba atômica. O objetivo da bomba atômica era matar o maior número de pessoas num espaço, numa área. E 2 bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e matou-se milhares de pessoas com essas bombas. Logo depois, foi descoberta a bomba de fissão nuclear. A bomba atômica é uma bomba de fusão nuclear. A bomba de fissão nuclear, a bomba de hidrogênio, muito mais potente, matava muito mais pessoas, nunca foi usada, matava muito mais pessoas. E continuou-se a busca por um objeto que matasse cada vez mais pessoas. Chegou-se a bomba de nêutrons, que só matava ser vivo. Lançava a bomba atômica numa cidade como Salvador, onde ela caía, destruía os edifícios também. Mas, ao redor dela, só destruía, só matava o que era ser vivo. Os prédios ficavam em pé, intactos, pontes, rio, etc. O que era ser vivo, ela destruía. Então, o objetivo era matar cada vez mais pessoas. Com o passar do tempo, a tecnologia, o uso da tecnologia e a própria consciência do ser humano fez com que as guerras hoje sejam muito mais precisas, inteligentes, que continuem buscando matar, mas um número menor de pessoas cada vez mais. Existe um míssil hoje teleguiado, um drone, que ele é lançado de milhares de quilômetros para alcançar um objetivo com possibilidade de erro de 1 metro. Esse míssil teleguiado vai àquele alvo. Quando ele está próximo do alvo, ele analisa, já através de inteligência artificial e tudo mais, ele analisa aquilo que ele vai atacar. Se estiver diferente do que ele foi programado, por exemplo, se lá estava programado que teriam 5 pessoas e tiverem 50, ou se estava programado para ter somente adultos e tiver crianças, esse míssil se desvia, se lança no mar e se autodestrói. Então, esse é o uso da tecnologia, apesar de ser em guerra, apesar de ser para matar pessoas, mas com um objetivo muito menor do que antigamente. Então, as guerras, quando necessárias, né, quando se entendem necessárias, elas são cada vez mais humanas. E existem em busca, muitas vezes, são necessárias, dada a necessidade de liberdade e de progresso. E que tal essa guerra? Essa guerra não atingiu a quem? Levante o dedo, quem não foi atingido por essa guerra? Hein? Quem não foi atingido por ela de alguma forma? Quem não ficou preso em casa? Quem não teve que deixar de trabalhar? Quem não perdeu dinheiro? Quem não teve um parente que desencarnou? Ou seja, se essa guerra não alcançou alguém, vírus, uma verdadeira guerra. O que essa guerra trouxe de ruim? Morte, destruição, fome, o que mais? Hein? Sofrimento, desemprego. O que essa guerra trouxe de bom? Avanço da parte farmacêutica, da parte da indústria, avanço da parte farmacêutica, tecnologia, medicina, a elaboração de vacinas em tempo recorde. Então, será que toda essa tecnologia que essa guerra trouxe não vai ser utilizada para salvar vidas?
Então, percebem que, muitas vezes, a lei da destruição ou a transformação se faz necessária para que se avance no tempo? Quer ver um outro benefício que essa guerra trouxe? Utilização do digital. O mundo foi completamente transformado. E não tem volta. Isso aí a guerra foi para que nós aprendêssemos a usar o digital à força. Sem a pandemia, nós levaríamos 50 anos para aprender a utilizar o digital. E na pandemia, nós aprendemos em 2 anos. E não tem volta. Então, muitos benefícios, a guerra, que eu estou chamando de guerra, que é a Covid, que é o vírus, o coronavírus, trouxe também benefícios. Então, é preciso que a gente entenda, como espíritos imortais que somos, que não só esse tipo de guerra, como muitas guerras, ou todas, tem também os seus benefícios. A Segunda Guerra Mundial trouxe um avanço tecnológico fantástico em aviação, material bélico, e tudo isso que é usado é desenvolvido na guerra, seja da Covid, ou seja numa guerra entre humanos mesmo, depois essa tecnologia toda é utilizada para o bem da sociedade. E agora vamos meditar um pouquinho. É necessário ter uma Ferrari? Posso usar um Renault Kwid, vai me levar no mesmo lugar. Ah, mas eu quero um carro mais confortável e tal. Tem dezenas, centenas de carros entre um Kwid e uma Ferrari. Uma Ferrari custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. E alguém vai lá e paga 3 milhões de reais, e tem uma fábrica que fabrica um carro que custa 3 milhões de reais. Uma criança da favela vai ter 3 milhões de reais em quantas encarnações, se ela reencarnar numa favela? Dezenas, centenas, mas tem alguém que compra uma Ferrari. Tem alguém que compra um mundo de roupas, de objetos que não tem nenhuma necessidade. Então, precisamos meditar sobre isso. Destruição das florestas para a utilização da madeira, para a utilização do que existe nela. Queimadas e o local se transforma numa terra arrasada. Precisamos meditar sobre isso. Precisamos defender o planeta. Precisamos utilizar madeira? Sim, precisamos utilizar madeira. Por que não madeira de reflorestamento? Porque não passar a exigir isso, porque não passar a exigir tudo que aquilo que compremos tenha sustentabilidade. As empresas hoje se preocupam muito com isso. Se nós exigirmos cada vez mais, cada vez menos, elas agredirão a natureza, porque senão não vão vender. Se recusarmos produtos que não tenham o compromisso da sustentabilidade, as empresas deixarão de fazê-lo. Será uma minoria que passará a fazê-lo. Os animais são atacados de forma irresponsável. Focas, elefantes são atacados para se retirar o marfim, para fazer objetos decorativos. Animais são mortos. Tem animais que são criados só para tirar a pele, que era para produzir casacos. Os testículos do gorila, em muitas sociedades, é tido como afrodisíaco. Barbatana de tubarão. Então, muitos animais são mortos para tirar os testículos, e ele é abandonado. A barbatana, ele é abandonado. O pelo, a pele, ele é abandonado. Então, como é que nós podemos agir contra isso, deixando de adquirir coisas desse tipo? Fiscalizar, sim, mas precisamos também fazer a nossa parte. Gisele. Oi, boa noite, Gisele. gente. Boa noite. Porque, assim, em termos de políticas públicas, são muito fracas, né? E, assim, cabe a cada um fazer um pouquinho. É difícil, porque é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Mas eu digo assim, temos que atuar como fiscalizadores mesmo, porque, em termos de pessoas
fiscais públicos, eles são poucos, né, para dar conta do todo. Então, a gente tem que fazer realmente um pouco. E, Gisele, nós precisamos fiscalizar também quem legisla, quem elabora as leis. Isso é de extrema importância. E, no Brasil, isso é largado. De forma extremamente irresponsável, muitos dos legisladores agem contra, não só a natureza, o meio ambiente, contra nós próprios. Diga. É isso que a colega fala, está na moda muito em alta hoje a pré-ciclagem, né? Quando você vai consumir um produto, o mercado já te informa se é transgênero, de que forma ele veio, se é madeira de reflorestamento na embalagem, para o papel, tudo. Então, é um poder que a gente pensa que é pequeno, que é aquele beija-flor, né? Apagando incêndio, mas eu acho que a sociedade tem um poder muito grande nas mãos se desenvolver essa consciência, né? Do consumo consciente. Sim. Quer ver uma coisa? Que cobrar lá de cima, às vezes, é mais difícil, né? Quer ver uma coisa que pouca gente faz? Eu nem vou perguntar, porque não é o objetivo da exposição, mas quantos de nós temos o cuidado de jogar fora objetos que são nocivos à natureza em locais adequados? Por exemplo, quantos de nós nos preocupamos em como jogar fora uma pilha de relógio, pilha pequenininha, pilha de equipamento eletrônico? Quantos de nós nos preocupamos em como jogar fora lâmpadas fluorescentes que têm mercúrio, tem substâncias nocivas à natureza? Quantos de nós nos preocupamos em jogar fora o plástico em qualquer lugar, o recipiente de plástico? Quantos de nós nos preocupamos em analisar se aquela garrafa vem de resina reciclada ou se é de resina virgem? E aí jogamos fora, não só poluindo a natureza, como depredando os bens naturais para que ela seja produzida novamente. Então, temos muita responsabilidade. Como a Gisele falou, podemos fazer, o mínimo que a gente faça já é bastante. Poluição, enchentes provocadas pela poluição, o uso do etanol versus a gasolina. Muita gente usa a gasolina porque fica mais barato para o bolso. Se for fazer conta, gasta R$200, R$300 a mais por ano. E o etanol é muito mais ecológico, muito mais sustentável. É um combustível que ele não é fóssil, ele não polui muito menos do que a gasolina. É um combustível renovável, pode ser feito de batata, de milho, de cana. Então, tem muitas possibilidades do etanol, mas a maioria das pessoas usa gasolina porque, no final do ano, tem R$200, R$300 mais barato e contribui para uma poluição muito maior do planeta. Jogar lixo nos mares, nos rios, em detrimento da vida selvagem, né? E aqui a camada de ozônio, aumentando o buraco na camada de ozônio com o passar do tempo. E, como a menina falou, 21 anos atrás, até hoje, 31 anos atrás, até hoje não se sabe como recompor essa camada de ozônio, que pode destruir quem? A nós mesmos. E esse bem que produz energia, mata a sede, o organismo, o corpo humano é composto de 70% de água, produz remédio e está na superfície do planeta, na maioria da superfície do planeta. Um bem extremamente importante. Tem pessoas que lavam a calçada com a água, uma água que é tratada pelo poder público, e as pessoas, ao invés de varrer, lavam com água. Então, vamos aprender com as crianças? Cheguemos a esse ponto.
Depende de nós. Aquilo que eu falei no início, quem vai viver assim? Nós mesmos, né? Ou preferimos continuar vivendo em um mundo assim? A decisão é nossa. Greenpeace de novo. Relaxe por uns momentos para apreciar essa belezura que é nosso planeta. Sul da Península Ibérica, com a tempestade de areia, Estreito de Gibraltar, Europa, África Ocidental, caindo à noite, Alpes Suíços, Finlândia, Islândia, Mar Negro, Mar Vermelho, planeta à noite, nosso planetinha aí bonito. Para que as nossas crianças possam se beneficiar desse espetáculo por muito tempo, faça a sua parte. Qual é a nossa parte? Reciclar sempre vidros, plásticos, papéis, só comprar aquilo que é realmente necessário, não adquirir ou evitar comprar objetos feitos com isopor, baquelite, outros materiais não recicláveis, como espelho, adesivos, varrer o chão ao invés de empurrar o lixo com água. O planeta só possui 2,7% de água doce, e somente 1% da água doce é potável. Metade da população já vive em situação de escassez de água, e na próxima década serão 2/3. Ensinar as crianças sobre preservação, como disse nosso amigo Domingos. Nas viagens, não tirar coisas da natureza, conchas, pedras, e nem deixar seus sinais, lixo, comida e outros restos. Nós temos mania de chegar, isso aqui é bonito, vou levar para decorar a minha casa, e deixa uma garrafa plástica lá. Não comprar objetos produzidos com trabalho infantil, abuso de animais ou de empresas não comprometidas com o meio ambiente, abolir o uso de peles naturais, não jogar óleo usado na pia ou no vaso. Isso aqui é importantíssimo. Quando joga óleo usado na pia ou no vaso, ele vai para o sistema de esgotamento sanitário e, ao cair na natureza, contamina uma quantidade absurda de água. Coloque numa garrafa PET e jogue no lixo reciclável. Jogar fora o papel higiênico usado separado e bem fechado, trocar as válvulas de descarga dos vasos por uma mais econômica, escovar os dentes sem deixar a torneira aberta, reduzir o tempo do banho, fechar a água enquanto sem sabor, passar o shampoo e condicionador, coisas básicas. Quando trocar a máquina de lavar, trocar por uma de eixo horizontal, que é mais econômica, usar transporte coletivo ou combinar carona com os colegas de trabalho da escola. Temos mania de tínhamos antes da pandemia 2, 3 carros em casa, né? Quando na realidade é necessário provavelmente um só. E essa página aqui para vocês adicionarem as sugestões, que eu tenho certeza que todos vocês têm muitas sugestões para colocar aqui nessa página. Transmitir essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Além das sugestões e da influência, você também pode contribuir com algo de extrema importância e muito eficiente. Quem sabe o que é? O que é tão importante quanto? Hein? Não ouvi. Exemplo, Domingos? Fazer, eu ia praticar. Praticar, né? Vamos ver se vocês acertaram. O exemplo. E o filme é um filme antigo, ainda tem telefone de ficha, mas extremamente atual. Aquela passagem ali do trânsito é algo que, com certeza absoluta, existe e muito hoje em dia. E, muitas vezes, a gente faz e esquece que a criança está ali atrás. Aquilo que alguém falou aqui, às vezes a gente nem percebe que está fazendo e que tem pessoinhas aprendendo com o que a gente está fazendo. Então, nós temos que ter muita preocupação com o que a gente faz. Não só o que a gente faz no dia a dia, para com a responsabilidade com a natureza, para com tudo que a gente faz, mas entendendo que isso vai servir de exemplo para crianças, para adolescentes,
para adultos também. Então, assim, a nossa responsabilidade é imensa, e como disse Gisele, uma pequena atitude, uma pequena ação, como disse Domingos também, se nós vamos cobrar a fiscalização, mas precisamos ensinar as crianças. Isso tudo é responsabilidade nossa, responsabilidade do espírito imortal que somos, porque o que está aqui é nosso, e o que deixarmos é o que vamos receber. Se deixarmos as crianças responsáveis, atentas, preocupadas com o meio ambiente, nós vamos receber um planeta, no mínimo, razoável para viver. Se não ensinarmos isso, podemos receber o caos, podemos receber em 2070 um planeta sem água. Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Do livro Texto do Curso, Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes. Então, os desencarnados também estão sujeitos a viver na natureza, hoje ou quando reencarnarem. Isso que parece ser algo simples, que parece ser algo fácil, é uma imensidão não só de responsabilidade, como de ações que precisamos fazer sempre, desde as pequenininhas até as grandiosas. O fundador da Microsoft, como é o nome dele? Bill Gates, criou uma mega empresa, um gênio ele, uma mega empresa, ganhou muito dinheiro, depois se afastou da empresa, pegou a maior parte do patrimônio dele, da riqueza dele, e colocou numa fundação. E essa fundação hoje trabalha em várias frentes, trabalha em energia sustentável, trabalha em cura de doenças. Então, assim, uma pessoa que, apesar de ter muito, resolveu dividir, resolveu se utilizar de tudo que ganhou, de tudo que teve a competência, a capacidade de juntar para distribuir a maior parte disso com o planeta, com a população, com aqueles que mais precisam. Eu não sou Bill Gates, aqui não tem nenhum Bill Gates, certamente, mas nós podemos pegar parte do que temos para dividir com o outro. Na construção da creche, eu já falei isso aqui, mas na construção da creche, a Fundação La Harmonia, ela sempre lidou com não vou dizer com dificuldades financeiras, mas não é fácil conseguir recursos para criar, para construir uma instituição desse tamanho. E, na época, lá, tinham muito menos pessoas que ajudavam e que contribuíam, e nós fomos construir a creche, conseguimos doações de algumas empresas, recursos em dinheiro, também construímos a creche. Quando estava tudo pronto, praticamente, definiu-se a data de inaugurar. E aí, concluímos a obra, e 2, 3 dias depois seria a inauguração. Um pedreiro chegou para mim e fez: doutor, os operários normalmente chamam o engenheiro de doutor, esse passeio aqui, a entrada de onde hoje é a guarita para a creche, nós não vamos colocar aqui uma pavimentação, não? Eu disse: fulano, não me lembro o nome dele. Não vamos colocar porque não tem mais dinheiro. Não, doutor, mas não é possível. Não tem dinheiro já, não tem como. O que
Foi feito, o que não foi feito não é possível mais desfazer. Eu falei, não, doutor, não vai ser assim, não. Foi na rua, comprou 1 ou 2 sacos de cimento, não sei, trouxe, ele como pedreiro, pegou o resto de brita que tinha o resto de areia, e ele mesmo fez a pavimentação. Então, assim, ele tinha dinheiro para contribuir com a creche? Tinha, tanto que contribuiu. Muito mais, não só proporcionalmente, como absolutamente, muito mais do que muitas pessoas que poderiam ter feito e não o fizeram. Então, assim, o mínimo que a gente consiga fazer já é mais do que nada. E a responsabilidade de fazer, a cobrança que nós teremos, não vai ser Deus que vai chegar e pegar essa turma aqui e dizer, olha, você ajudou, você contribuiu, você protegeu a natureza, então vocês vão para o céu. Você não fez, vai para o inferno. Não é assim que funciona. Quem vai nos cobrar, primeiro, é a nossa consciência. Segundo, o planeta que nós vamos encontrar. Então, nós temos que ter muita preocupação com essa responsabilidade ambiental e não deixar nunca passar a oportunidade, por mínima que seja, de fazer algo por isso, de ensinar, de agir, de contribuir financeiramente ou não. Não é possível contribuir somente com dinheiro. Pode-se contribuir de milhares de outras formas. Então, a responsabilidade sobre tudo isso é e continuará sendo nossa. Nossas referências e o meu muito obrigado a vocês.